Vamos fazer uma reflexão mais completa sobre por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque realmente, qual o real motivo da morte de Jesus na cruz do Calvário? Primeiro vamos desconstruir, e é típico meu fazer sempre isso, desconstruir, apresentar os problemas para que a gente apresente as soluções. Né? E sim, sem um grande problema, não adianta eu apresentar uma solução se não existe um problema. Então é muito preciso, preciso que as pessoas entendam bem a raiz do problema. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Então vamos começar a desconstruir fazendo o papel do advogado do diabo, não é? Vamos dizer assim, ou Jesus é um sádico, ou ele tem prazer na dor das pessoas, ou é um louco. Se Deus é um... Jesus não, aliás, Deus é um louco ou tem prazer na dor das pessoas. Porque sim, se nós pararmos para pensar ao pé da letra, filosoficamente ou dentro do entendimento racional, como pode um Deus que, segundo a visão cristã, criou todo o universo, todas as regras, que põe regras e normas às estrelas e ao firmamento, tendo criado todas as regras, venha de repente e me diga assim, não, era necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário. Ora, se você criou as regras todas, se Deus criou as regras todas, era muito simples ele ter criado uma regra que disse, quando o primeiro orvalho cair na manhã do dia X no monte tal, a humanidade vai estar perdoada. Pronto. Você que cria as regras são suas. Você pode fazer o que você quiser. Então não faz sentido, baseado nisso, pensar que Jesus precisava ter morrido na cruz do Calvário para a remissão do pecado de humanidade. Não tem sentido. Filosoficamente é um entendimento perdido, ou racionalmente, racionalmente é um entendimento perdido. E sim, muitas pessoas precisam de compreender totalmente um entendimento para que sua fé seja completa. Eu sou uma dessas pessoas que, para que minha fé seja completa, eu preciso ter um entendimento pleno. A própria Bíblia orienta que as pessoas busquem o entendimento e o conhecimento da palavra, e não simplesmente a aceite, por uma questão de, vamos dizer, de submissão. Como eu não entendo, eu vou continuar sendo sempre eternamente submisso, e isso vai te trazer uma coisa, nos momentos de sua fraqueza de fé, nos momentos de baixa dentro do evangelho, dentro da sua fé, isso vai te relembrar desses questionamentos e vai te trazer cada vez mais a falta de fé. Afinal de contas, você tem perguntas que não puderam ser respondidas e isso vai sempre moer sua fé e sempre a deixar incompleta. Então, para mim, era muito importante responder essa pergunta. Então, eu lutei muito até chegar ao entendimento dessa resposta. Talvez você a encontre de maneira diferente. Mas a minha resposta a isso ela é bem complexa e bem grande. Vamos aos principais problemas de Deus. E sim, Deus tem grandes problemas. Se nós temos os nossos pequenos problemas, Deus tem gigantes e enormes problemas que ele teve que encarar e procurar solução para esses problemas. Um dos grandes problemas de Deus chama-se sinceridade. Olha, se sinceridade não fosse problema de Deus, ele não vinha lutando há tantos anos quanto a isso. E ele mesmo prova quando ele diz, eu estou à procura de verdadeiros adoradores, ou seja, de adoradores sinceros. Essa é a grande procura de Deus, adoradores sinceros. É o grande problema, uma das grandes equações de Deus. Outra das grandes equações de Deus, dos grandes problemas de Deus, é o livre-arbítrio. Sim, isso é um grande problema que Deus tem que resolver. Porque o livre-arbítrio é um problema complexo, muito grande e complicado. Quanto mais você interfere na vida das pessoas, menos arbítrio elas têm. E o problema é tão grande que, para Deus, por causa da grandeza de Deus, a justa grandeza de Deus eleva esse problema a ser perigoso e difícil. Vamos a pontos. Por exemplo, se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, e ele tem conhecimento do presente, passado e futuro, pela sua onisciência, onipresença e onipotência, o tempo de Deus é diferente, então as pessoas automaticamente, os racionais automaticamente dizem que não existe livre-arbítrio. Afinal de contas, se Deus sabe quem vai ser salvo, ela já estava predestinada desde o início a ser ou não salva. Então tudo que você faça ou deixe de fazer é mentira. Você simplesmente ou já estava ou não estava salvo. E é um grande problema, realmente uma grande equação para Deus resolver. O livre-arbítrio.
de fato, como fazer com que as pessoas tenham escolhas, sejam racionais, tenham escolhas e escolhas sinceras. Então esses são os grandes problemas que Deus precisava resolver, ou sempre precisou resolver. E aí nós vamos ver a solução de Deus, como chegamos a isso e por que Jesus morreu na cruz do Calvário como forma de solução a esses problemas, que são os grandes problemas de Deus. Vamos entender uma coisa. Qual o grande problema do homem rico? O homem rico, quando você vê um homem rico, ele tem um grande problema, achar amigos sinceros. A partir do momento que você tem riqueza, muitas pessoas se aproximam de você, né? E você vai ficar sempre questionando, elas não gostam de mim, e na verdade estão procurando as minhas riquezas, estão procurando se beneficiar do que eu tenho. Então é o grande problema do homem rico. O homem rico acaba se sentindo só, solitário, e muitos chegam a suicídio por causa desse problema. A riqueza parece que afasta as pessoas de você, não as aproxima, elas vão vir atrás da sua riqueza e não de quem você é. Então a sinceridade é um grande problema de todo homem que enriquece. Todos eles vão acabar se sentindo não amados, vão ter uma mulher linda ao seu lado, mas ele vai pensar, ela não está comigo porque eu sou uma boa pessoa, porque gostou de mim do meu jeito. Ela gosta do meu dinheiro. Se eu ficar pobre, né, eles somem. E é assim para todo mundo. Deus tem o mesmo problema. Deus enxergou esse grande problema. Por eu ser rico, por eu ser Deus, as pessoas virão a mim, não porque me amam, mas porque estão interessados no que eu posso lhes oferecer. Então, essas eram as grandes equações de Deus. A sinceridade é tão grande um problema de Deus que ela se mostra bem ali no livro de Jó. O livro de Jó se passa todo explicando o problema da sinceridade. Veja bem, o diabo quando chega a Deus, encosta o dedo na ferida de Deus e fala assim, olha, você está dizendo que Jó é um servo seu, mas ele não é sincero. E ele não é sincero, ele só está com você porque você dá tudo para ele. Aí Deus fala, tá certo, seu raciocínio é certo. Então o diabo fala, então vou te propor uma coisa, deixa que eu massacre a vida dele. Fala, Deus, está certo, eu não vou interferir. Nós vamos ver a sinceridade dele. Só tem uma regra, você não pode lhe tocar a vida. Não pode lhe tocar a saúde. Não toque nele. Tudo ao redor você pode derrubar. E aí você vai ver a sinceridade dele. O diabo faz eiras e beiras da vida de Jó. Mata mulheres, filhos, destrói casa, tudo. E Jó continua sincero. Então o diabo fala, se eu tocar-lhe e ferir-lhe a carne, ele vai deixar de ser sincero. Então fala, tudo bem, só não pode lhe tirar a vida. E Deus não interfere em nada, Deus se afasta totalmente de Jó, não interferindo, zero de interferência. Deixa que o diabo faça tudo com Jó, e Jó acaba sendo sincero e Deus restitui as coisas dele. Mas isso para provar a sinceridade de Jó. Então a sinceridade é um dos grandes problemas de Deus, e o diabo sabe disso, que esse é o grande problema de Deus. Corações sinceros e livre-arbítrio. Então qual era a equação de Deus? Eu tenho um problema grande, sinceridade, um problema grande, livre-arbítrio, e preciso arranjar uma solução para que salve a humanidade em que esses dois problemas estejam na equação. Qual foi a solução que Deus encontrou? Bom, eu preciso interferir o mínimo possível para que haja livre-arbítrio. O mínimo, eu tenho que desaparecer da frente dessas pessoas, ser invisível, intangível, inalcançável, a ponto delas nem saberem, nem terem certeza da minha existência. E aí eu vou encontrar aí eu vou ter a condição de dizer em livre-arbítrio. Ou seja, a minha menor interferência possível vai gerar livre-arbítrio nas pessoas. Perfeito? E aí nós criamos um mecanismo chamado fé. A fé é um mecanismo que ele vem em um encaixe perfeito para se falar do livre-arbítrio. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Pronto, ponto. Você está falando de uma coisa intangível e impossível. Ou você tem fé ou não tem. Então, você permite que haja arbítrio das pessoas. Ou eu acredito ou eu não acredito. Ponto, já começa daí. Eu acredito ou não, eu escolho acreditar ou não. É livre-arbítrio. Eu escolho ou não. Então a fé, ela encaixa perfeitamente no livre-arbítrio. O mecanismo de escolha da fé.
Já o mecanismo da sinceridade, Deus precisava, em tudo Deus ele é ético e moral. Vocês já ouviram muito Bolsonaro dizer uma coisa que é comum no meio é comum no meio militar, uma regra ética, que você não passa uma ordem que você não possa cumpri-la. Você não passa ao seu subordinado algo que para ele fazer que você também não possa cumprir. Por isso, uma regra tem que ser bem clara, de forma que você fosse capaz de cumpri-la. Deus tem todas as regras éticas e morais possíveis, e essa é uma delas. Deus jamais passaria uma regra ao homem que ele também não pudesse cumprir. A partir do momento que ele se afasta do homem, ele sabia que o homem iria sofrer muito com a falta de Deus. Muita coisa iria lhe proceder. E aí ele passa uma regra de fé e regras que, se você quiser me seguir, lá em Mateus está escrito, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Ou seja, seguir a Deus, escolher a Deus, seria uma regra de sofrimento. Ele iria propor ao homem diversos sofrimentos a fim de provar a sua sinceridade quanto a Deus. Ou seja, além de eu não aparecer, eu quero que me provem sinceridade. Mas para eu passar uma regra para alguém que gera sofrimento, eu também tenho que ser capaz de sofrer. Se eu não puder sofrer, se eu não tiver sofrimento da minha parte, eles ficam em vantagem quanto a mim. Ou seja, eles sofreram por causa de mim e eu vou sofrer zero por causa deles. A regra era totalmente terrível contra Deus nesse ponto. Porque os homens iriam ficar sem Deus, teriam que provar sua sinceridade, teriam que escolher a Deus. Em contrapartida, o que Deus faria? Qual seria o sofrimento de Deus? Bom, como fazer um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente sofrer? E Deus sabendo que a única coisa que lhe poderia fazer sofrer era a perda ou o sofrimento do seu filho amado. Daquilo que ele mais gostasse. Sim, porque embora Deus ame a humanidade, ame a sua obra, ele ama muito mais o seu próprio filho. Agora entenda o sofrimento de um pai ao ver o seu próprio filho sofrer. Se você é pai ou mãe, você sabe o que acontece. Quando você prefere morrer de dor do que ver seu filho gritar ai. Isso é terrível, é terrível. Quem é pai, quem é mãe, quem realmente tem o coração na sua prole, nos seus filhos, sabe o quanto é doloroso ver um filho sofrer. Então Deus sabia, sabendo que a única coisa que lhe poderia causar sofrimento de fato era a dor do seu próprio filho. Ele falou, olha, eu estou pedindo uma prova de amor de vocês, uma prova de amor e sinceridade de vocês. E em troca eu tenho que dar uma prova de amor e sinceridade. E essa prova de amor e sinceridade passava pela morte do seu próprio filho. Então quando a Bíblia fala era necessário que Jesus morresse, era preciso que Jesus morresse, não, porque se você fala era necessário, era preciso, parece que alguém encurralou Deus na parede e falou, se você não fizer isso, eu não vou aceitar eu não vou aceitar que suas regras de salvação não vão ser válidas. Quem foi que colocou Deus na parede para dizer que para ele que era necessário? Ou você faz isso ou você está fora da regra. Não tem. Não existe essa pessoa. O próprio Deus enxergou que ele precisava fazer uma demonstração de amor e sofrimento à altura ou superior à humanidade para provar que o amor, que o sofrimento deles em estar sem Deus era casado com o sofrimento dele. A regra vale para vocês, mas vale também para mim. A morte de Cristo na cruz do Calvário vem em união a todas essas coisas, à sinceridade e ao livre-arbítrio. Era necessário que Cristo morresse na cruz para que provasse o amor do Pai, e não o amor só do Cristo. A gente tenta fazer, olha, o sacrifício de Cristo, e em Deus só Jesus Cristo, embora ele mereça toda a honra e glória pelo seu sacrifício, mas teve o sacrifício do Pai. O ver o sofrimento do filho, ao enxergar o sofrimento do filho e não poder fazer nada. Quando Jesus vira para Deus e fala, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Olha, eu imagino a dor no coração de Deus nesse momento. Pensem em Jesus, em Deus, olhando para Jesus, o seu filho amado, sofrendo, sendo dilacerado, sendo humilhado na presença de inescrupulosos,
provavelmente na presença do próprio Satanás, que deveria estar se esbaldando de rir, e ele observando o sofrimento de Cristo. Imaginem a dor de Deus nesse momento, o sofrimento de Deus nesse momento, para provar o amor pela humanidade. E esse é o motivo que leva Jesus a ter morrido na cruz do Calvário. A equação, difícil equação de Deus, entre sinceridade, corações sinceros e livre-arbítrio. E sim, o livre-arbítrio é o que nos permite escolher. E embora Deus saiba qual vai ser a nossa escolha, por ele ser onipotente, onisciente, sim, nós temos o direito de escolha e muitos escolherão. E Deus vai sempre interferir o mínimo possível. E talvez por causa disso você não entenda a fé. Talvez você não entenda por que Deus simplesmente não vem na terra e acaba com a maldade. Por que Deus não acaba com essas coisas? Porque se ele fizer esse tipo de coisa, se ele interferir massivamente na humanidade, os homens não serão sinceros. Os homens jamais seriam sinceros. Eles diriam para Deus assim, mas Deus, eu faria isso, eu faria aquilo, eu teria sido assim, eu seria assado. Quando na realidade, os homens somos esses que nós somos. Falsos, cínicos, dizemos uma coisa e fazemos outra. Isso é comum no meio humano. Né? A própria Bíblia fala lá em Malaquias que eu não suporto mais a música de vocês. Com a boca vocês cantam uma coisa e com o coração pensam outro. Sabe, é até difícil, e isso vai de encontro àquela ideia de que bocas que amaldiçoam. Não, Deus está olhando o coração do homem. Quando uma mãe fala, desce daí menino que você vai cair, ela não está amaldiçoando o filho. Ela está advertindo, desce ou você vai cair, você vai se machucar. Seria terrível quando uma mãe dissesse assim, isso não vai dar certo, menino, blá blá blá, está amaldiçoando. Não está amaldiçoando, maldição vem do coração. Maldição vem do desejo de dizer o mal, ou de querer o mal de alguém. O próprio Deus falou, vocês me cantam uma coisa com a boca, mas o coração de vocês está apontando para outra. Com a boca vocês me glorificam, mas o coração me amaldiçoam. Então a maldição procede do coração e não da boca. Essas coisas que as pessoas vivem amaldiçoando. Reflita um pouco sobre isso. Pense um pouco mais. Sabe? A boca da gente fala um monte de coisa, mas o coração está dizendo outra. Né? E às vezes a gente fala brincando, fala rindo, está de bem, a pessoa entendeu. Aí alguém que ouve, não, você está amaldiçoando o seu filho. Não é assim não. Perdão, não é assim não. Tá? Cuidado com o que você diz, não fale besteira, não encha sua boca de besteira, porque o que sai da boca é o que o coração está cheio, isso é fato. O coração transborda coisas que acabam procedendo na boca. Mas quem manda é o coração lá atrás. De fato, o que vale é o coração. Porque sim, o cínico sempre existirá, aquela pessoa que diz ser seu amigo, e no fim ela quer sua morte. E a própria Bíblia esclarece bem sobre isso. 6 coisas deixam Deus chateado, mas uma é a abominação, o irmão que maquina contra o outro. Né? Aquela pessoa que por trás dos panos, aquela que fala bonitinho, mas por trás dos panos está maquinando. Isso deixa Deus terrível, porque o problema de Deus é a sinceridade. A grande equação de Deus é a sinceridade. E a pessoa está sendo o quê? Falsa. Os falcianos, esses são os grandes problemáticos para Deus. Deus procura sinceridade. E a equação de Deus, quanto à sinceridade, passava pela fé, que é a grande ferramenta que mostra o livre-arbítrio, e a sinceridade. Né? E a morte de Cristo ali. Então, vocês sejam sinceros, sofram por mim, e eu vou ser sincero com vocês, eu vou lhe mostrar o quanto eu lhes amo através do meu sofrimento, entregando Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Talvez isso lhes sirva como entendimento. Talvez como eu, vocês são algum tipo de pessoa que não consegue absorver coisas e simplesmente a deglutir garganta abaixo, sem que as entenda perfeitamente, sem entender. Eu quero entender as motivações de Deus sempre. Como eu vou dizer que amo a Deus se eu simplesmente empurrei ele garganta abaixo sem entender suas motivações? Sem entender quem ele é de fato e por que ele fez essas coisas, acreditando que Jesus morreu na cruz do Calvário, quando na verdade poderia ter queimado uma pomba num tabuleiro de bronze e isso resolveria o fato. Um sacrifício de um animal teria resolvido. Para que ele mandou Jesus morrer na cruz do Calvário? O sacrifício do animal para Deus seria nada. Mas o sofrimento do filho dele,
Isso faz diferença para Deus. Isso fez muita diferença para Deus. Imagino lágrimas descendo nos olhos do meu Deus naquele momento. Não sei se isso de fato fisicamente aconteceu, mas acredito que sim. Acredito que Deus chorou nesse momento, vendo o sofrimento do seu próprio filho. Acredito que ele pranteou junto. Acredito que ele ter que virar as costas para Jesus, assim, para que naquele momento foi doloroso para ele, e ele mostra o amor dele. Olha, ou seja, era necessário fazer isso para provar o meu amor. E aí vem um outro problema. Aqueles que recusarem isso. Rapaz, eu vi meu filho sofrer na cruz por você, e você está recusando. Repense em recusar a mão de Cristo. Porque se recusar, vai ser doloroso, tá? Vai ser muito doloroso. Fiquem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensem sobre isso. Maquinem suas próprias, ou seja, reflitam sobre suas próprias conclusões. Porque é muito importante entendermos todo o conhecimento que vem da Bíblia. Tá? Esse conhecimento ele é meio off versículos, né? Ele não vai ser encontrado assim em um único lugar. Você tem que pegar a Bíblia como um todo, observá-la de fora e não só por dentro, né? Não só fechado num pequeno coisa. Esse tipo de conhecimento, de entendimento, às vezes é muito particular para cada pessoa. Uns vão acreditar que é assim, outros vão acreditar que é assado. Mas esse é o meu entendimento sobre o plano de salvação de Deus. E o que Deus realmente queria com esse plano de salvação e quais eram os problemas que Deus tinha para ter chegado a essa solução. Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.